Eu pergunto sempre, eu estou com... Quem é o ministro da Fazenda da Alemanha? Silêncio. Quem é o da Suíça? Silêncio. Agora do Brasil todo mundo sabe. Por quê? Não devia saber. Devia ser desimportante. No Brasil todo mundo sabe o nome do... o governador da Califórnia, aquele é o teofilista, o Schwarzenegger, quem é que é o presidente da República? É o Reagan, artista de televisão. Todo mundo sabe a vida do político. Ninguém sabe quem é o ministro da Fazenda, o secretário de Tesouro, a gente sabe, os especializados sabem. Mas os que não são especialistas não sabem. Porque não é importante. É uma federação funcionando, você sente a presença do Estado, o dinheiro está lá embaixo, 70% está na base, 20% está nos estados e 10% lá em cima para fazer a internet, frota do Pacífico Sul, uma coisa, mandar um cara à lua de vez em quando. É um pouquinho lá em cima. Aqui é o contrário, o dinheiro está todo em cima, você manda um cara à lua todo ano. Você faz transposição do Rio Amazonas, você faz um estádio para o seu time, você gosta de 2 ou 3 países, você manda fazer porto lá com dinheiro de brasileiro. Né? Aí você traz o cara para fazer uma refinaria no Brasil, gasta 20 mil, a estimativa era 2. Você gasta 20, chega lá não tem nada. Mas tá bom, o presidente tem poder, o presidente faz qualquer negócio, capitaliza um banco de desenvolvimento em 500 bi, ele dá dinheiro para um empresário amigo, o cara vira a maior empresa de proteína do mundo. Basta você olhar para um cara e é você, pronto, escolheu, foi embora, subiu. Nenhum presidente pode ter esse poder. Esse poder tem que ser limitado, descentralizado, para uma federação funcionar. Então nós temos que devolver esses orçamentos para a classe política e falar, olha, trabalha para aí, para 26 governadores, mais o Distrito Federal, todo mundo correndo atrás de ministro. Que história é essa? Que história é essa? Ministro devia ser pequenininho, ministro é coordenador, ministro da Educação é um coordenador, ele é o secretário executivo da reunião dos secretários estaduais de educação. É isso, melhores práticas, trocando ideia e tal. A classe política vem, o legislativo vem... Vamos relembrar agora o que Paulo Guedes e Bolsonaro já falavam na época da campanha, apesar das acusações de fascistas, sendo que a proposta deles é justamente uma proposta antifascista, anti-Estado, anti-concentração de poder. Porque no momento que a pessoa abre mão do seu poder para descentralizar ele para os estados, essa pessoa, no caso dos estados e dos municípios, né, descentralizar para estados e municípios, essa pessoa é um antifascista. Porque a máxima de Mussolini era tudo para o Estado, nada fora do Estado. Vocês têm que lembrar isso. Então vamos ver o que o Paulo Guedes já disse numa entrevista para a Globo News no passado. Menos isso. O mais importante é a direção inequívoca. Nós precisamos completar uma transição. Existia um Estado máquina, robesiano, que vinha de uma ordem política fechada. E agora nós queremos um Estado, vontade do povo, russoniano. É um Estado de Rousseau. A vontade do povo é saúde, educação, saneamento, segurança pública. Essa transformação tem que ser terminada. Paulo Guedes, o Bolsonaro concorda com a privatização de todas as estatais? Eu disse que ele não concordava no início. Vocês mesmos sabem e diziam que ele era estatizante, ele era estatista, postura, votos, etc. Ele me parece pragmático. Quando a gente conversou sobre isso, eu falo, olha, eu só posso te ajudar se nós chegarmos à conclusão a respeito da missão. A missão é o seguinte, existe uma ordem politicamente aberta. São 30 anos de democracia, eleições a cada 2 anos, legítimas aspirações sociais de uma democracia emergente. Saúde, saneamento, educação, esse dinheiro tem que vir. E nós estamos numa transição inacabada do antigo regime para o novo regime. Por que a transição está inacabada? Porque o poder ainda está no governo federal e ainda tem muita estatal, muito imóvel, muita riqueza empossada. Isso tem que ser descentralizado para estados e municípios. Perfeito. Júlia. O Estado brasileiro tem que ser feito de baixo para cima. É uma federação. E nós estamos de cabeça para baixo. Tá certo. Tem dinheiro para fazer estádio de futebol, tem dinheiro... Primeiramente, o que Paulo Guedes falou numa entrevista para a Globo News foi que ele acreditava num Estado russoniano. O que é um Estado russoniano? O Estado russoniano é o Estado de Jean-Jacques Rousseau, que era um suíço, que saiu da Suíça e foi para várias partes do mundo, mas ele participou muito na França da
da formulação da Revolução Francesa. As ideias dele, os livros que ele escreveu, foram muito importantes para que ocorresse a Revolução Francesa. Então ele tinha uma crença, Rousseau tinha uma crença que o Estado precisava ser o resultado, né, da vontade do povo, da vontade popular. E por isso ele acreditava num contrato social. O livro mais importante dele é do contrato social, em que ele trata disso. Quer dizer, as pessoas de uma sociedade precisam fazer um contrato em que elas abrem mão de certas liberdades para poder viver em sociedade, né? Mas que isso traz vantagens para todos. No momento em que não há vantagens para alguns, isso já não é mais um contrato realmente bom, benéfico para a sociedade. Então ele acreditava o Rousseau acreditava que o Estado precisava ser subdividido em pequenos, como se fossem vilas. Se hoje a gente for olhar para a Suíça, e Rousseau era um suíço, então ele usou a experiência dele da Suíça como modelo de Estado ideal, né? E se nós olharmos para a Suíça, nós vamos entender que a Suíça é um país que dá certo. Não é porque existe um governo que tem muita identidade com o povo, que vai lá e faz o que o povo quer. Não existe um governante assim, bondoso. Não é por isso que a Suíça funciona. A Suíça funciona porque ela é invertida. Ou seja, o poder não está concentrado lá em cima no governo federal, ele está concentrado nas cidades, né? Então as cidades elas têm uma autonomia para criar suas próprias políticas. A própria administração das cidades às vezes é diferente uma da outra, até leis são diferentes umas das outras. Então o que acontece é que também o dinheiro fica centralizado na cidade. Né? Aqui no Brasil não, aqui a gente tem que recolher impostos e mandar para Brasília, e depois Brasília define o quanto vai voltar para cada estado, né? E isso acaba que, claro, o dinheiro vai para lá e não volta, né? Eles pegam uma parte para eles e dão uma merrequinha, eles distribuem para quem interessa, para conseguir mais votos para se reeleger, e acabou por aí. Então a gente vê uma grande desigualdade na distribuição de renda, né, para os estados da federação. Na Suíça são 26 estados, chamados cantões. E esses cantões, eles funcionam como se fossem países independentes. E é isso que o Paulo Guedes, o ministro da Economia do Bolsonaro, ele estava falando, que nós precisamos fazer essa transição de um estado centralizado para um estado descentralizado, onde os estados assumem a função de um país, como se fosse de um país independente. Ou seja, o dinheiro não tem que ir para Brasília, o dinheiro tem que ir para o Estado, né? Pega do município, vai ou nem vai, porque na Suíça é assim, ou vai o que se arrecada fica no município, e o município passa só a parte que é de direito do Estado para o Estado. Né? Então, o dinheiro não sai. O que sai só o que já era para sair mesmo. Aqui não, hoje não. Hoje o que acontece é que se manda tudo para lá e sabe-se lá se volta. Né? Então, isso que nós temos que imaginar como sendo uma tendência do futuro. O municipalismo, né, é uma tendência, ou seja, o poder tem que voltar para a mão do povo. E para isso ele precisa se organizar localmente. Ele precisa pegar esses recursos financeiros e deixar no município e administrar diretamente. Na Suíça ocorre em muitos municípios, e a maioria dos municípios suíços eles são muito bem subdivididos. A maioria dos municípios suíços tem menos de 600, 700 habitantes. Né? Mas eles, então seria como se fosse a população de uma quadra, né, que é uma quadra de uma cidade menos de 1000 habitantes, mas numa área geográfica, a cidade geralmente são áreas grandes, como se fosse um bairro. Então, você tem uma população de uma quadra vivendo numa área como se fosse de um bairro, certo? Então, eles têm muitos recursos naturais à disposição para abastecer aquela cidade. E, geralmente, se for olhar no mapa, as cidades suíças, elas são, então, muito bem
esquadrejadas, vamos dizer assim. Se tu olhar no Google Maps, olhar para as cidades suíças de cima, tu vai ver que existem vários núcleos habitacionais que são como se fossem condomínios espalhados pelo campo, que são as cidades. E ao redor dessas cidades tu vai ter uma grande área plantada, que normalmente eles fazem um sistema cooperativo de produção, ou seja, os donos das áreas se reúnem, eles moram naquele núcleo habitacional, mas as áreas ao redor que pertencem a eles então trabalham ela de forma cooperativa. Eles formam uma associação, compram o melhor maquinário possível e fazem um projeto, um plano de uso dessa terra, né? E aí depois até essa parte da a produção que eles têm, ela já é destinada para uma cooperativa nacional, né? Que vai então botar esses produtos no mercado. Muitas vezes ela vai beneficiar esses produtos. E esse pessoal das cidades, eles também são sócios dessa cooperativa nacional, ou seja, lá na verdade, como a gente tem aqui, vamos dizer, grandes mercados, vamos dizer, um Big, Carrefour, uma rede Pão de Açúcar, rede Zafari, essas redes de supermercados, lá tem duas redes que basicamente dominam mais de 70% do mercado suíço, que é a Coop e a Migros. Essas duas empresas são cooperativas e pertencem à maioria da população. Então, imagine que você seja dono do próprio mercado que você vai comprar, certo? Você vai lá, compra, e aquilo que lucrar, aquilo que o mercado tiver de lucro, ele vai depois te repassar de volta. A distribuição de lucros da cooperativa, certo? Então, o que acontece lá é uma estrutura social muito bem planejada. Mas ela é fruto do quê? Da democracia direta que acontece nas cidades. As cidades, então, a população muitas vezes se reúne, 700 habitantes é fácil de tu reunir. Né? Num ginásio, numa praça, eles se reúnem, então, muitas vezes eles distribuem um cartãozinho, nós vamos ver uma foto, eles distribuem um cartãozinho para quem tem direito a voto na cidade, né? E aí eles fazem aquela votação e tu levanta um cartãozinho, às vezes tem duas cores de cartãozinho, o cartão do sim e o cartão do não, certo? Então, pelo menos 2 vezes por ano essas cidades se reúnem para decidir o orçamento da cidade, para definir leis novas. Então, isso é uma prática normal na vida do suíço, né? Que ocorre depois semelhante depois na questão das leis estaduais e federais. Porque o suíço, o que acontece? A cada 3 meses o suíço recebe em casa um envelope, né, que vem as leis estaduais e federais, onde ele vai, então, poder botar no correio ou botar numa urna específica a votação que ele fez. A cada 3 meses, então, vem algumas leis novas para ele votar e vem um livro explicando o que ele deve votar. Explicando, aí vem para cada lei vem um texto que é favorável à aprovação da lei e um texto que é contrário à aprovação da lei. Ou seja, você pega pessoas que são contrárias àquela lei e elas elaboram um texto e vem no livro. Outros, os que são favoráveis, também elaboram um texto e vem no livro. Então, tu pode ler aqueles 2 textos e tirar a tua conclusão, né? E a partir dali tu bota o teu voto e está feita a votação. Ou seja, a lei não é aprovada se o povo não aprova a lei. Então, existe um parlamento que vai lá e que cria leis, mas essas leis, as leis constitucionais, as leis importantes, elas não são aprovadas a não ser que o povo vote diretamente na lei. Essa é a concepção do Estado russoniano que o Paulo Guedes estava se referindo. E é o que nós acreditamos que tem que realmente acontecer, porque a Suíça é um exemplo no mundo de democracia, de transparência, e lá também as armas são liberadas. Mas por que as armas são liberadas lá? Lá o próprio povo é o exército. O próprio povo vai servir, chega aos 20 anos, o jovem, o homem, ele é obrigatório que ele vá servir, a mulher é opcional, ela pode ir ou não, né? E eles voltam para casa trazendo a farda, o fuzil, a pistola, né? O que é necessário caso houver uma guerra, eles trazem, claro, com um grande rigor, eles devem guardar aquilo com muito cuidado em casa. Então todo o povo lá é parte do exército.
certo? O que acontece é que não existe um pequeno exército, claro, de especialistas, que é os, né, vamos dizer, o piloto de avião de caça, né, os generais que estudam, existe um curso superior específico para militares, né, então eles aprendem as técnicas, tudo, e aí segue uma carreira militar, mas é muito pequeno, porque a grande maioria da população é que realmente é o exército. Isso garante que nunca ocorra, por exemplo, um golpe militar, não tem como, porque o próprio povo são os militares, eles não vão dar um golpe neles mesmos, é impossível. Então há uma garantia de democracia, uma garantia de que os políticos vão sempre fazer o que o povo deseja, porque se eles não fizerem, simplesmente eles não têm quem vai impedir deles deporem o governo. Então, e também assim não ocorre, por exemplo, de vamos fazer uma guerra, os políticos resolvem fazer uma guerra contra um outro país por interesses econômicos. Isso jamais aconteceria na Suíça, porque o povo não iria aceitar. Simplesmente não iriam. E realmente a Suíça nunca se envolveu em guerras. Ela só se envolveria numa guerra se ela fosse invadida, certo? Então, essa questão da liberação das armas, ela tem esse valor estratégico para a democracia, que é muito importante. Não é só a questão da criminalidade, claro que também isso afeta muito a criminalidade, mas principalmente a garantia da democracia. Né? Então, se nós pensarmos no Estado russoniano, nós vamos entender o que é a Suíça e por que ela funciona. Por isso que eu acho que o governo do Bolsonaro ter escolhido Paulo Guedes e ter essa filosofia é muito importante para o Brasil realmente fazer uma mudança definitiva que realmente vai trazer benefícios para o país. Se vocês gostaram do vídeo, então, pessoal, por favor, deem um like. Nós vamos continuar falando mais sobre esses assuntos, ok? Muito obrigado.